E aí, pessoal, tudo bem? Continuando a nossa análise do Estatuto da Cidade, eu tratarei agora das diretrizes de desenvolvimento urbano, que constam principalmente do artigo 2º do Estatuto. Vejam, na Constituição da República, fica claro que a União deve estipular diretrizes para o desenvolvimento das cidades brasileiras. Isso aparece lá no artigo 21, inciso 20. E a partir desse dispositivo constitucional, ao criar o Estatuto da Cidade, o Congresso Nacional inseriu um rol bastante grande, bastante amplo de diretrizes para nortear as políticas que são desenvolvidas no âmbito dos estados, no âmbito dos municípios e também no âmbito da própria União, a respeito da cidade e a respeito da propriedade urbana. Há uma questão aqui bastante complexa do ponto de vista da teoria do direito. O que seriam, afinal, essas diretrizes? Diretrizes seriam regras? Diretrizes seriam princípios? Qual é a natureza disso que a Constituição da República e o Estatuto da Cidade chamam de diretriz? Na verdade, pessoal, nós não temos grande esclarecimento doutrinário ou jurisprudencial sobre esse conceito. Eu, no entanto, entendo que diretriz indica um rumo. Diretriz nada mais é que uma orientação. E, portanto, nós estamos falando de uma espécie de soft law, ou seja, de uma norma que aponta diretrizes, ou seja, que aponta rumos, que aponta orientações para que os entes federativos desenvolvam as suas políticas públicas de desenvolvimento da cidade. Isso significa dizer que se um determinado município, um determinado estado eventualmente descumprir uma diretriz ou utilizá-la num sentido um pouco diferente, isso não necessariamente vai gerar uma sanção administrativa. Tá certo? Então é por isso que nós temos uma espécie aqui de soft law, uma regra de orientação, mas que não está vinculada a punições em razão do seu descumprimento. Bom, vejam que essas diretrizes, como eu bem disse anteriormente, na verdade atingem todas as esferas federativas e os três poderes, ou seja, o legislativo, quando cria políticas urbanísticas, por exemplo, aprovando um plano diretor, deve observar essas diretrizes. O Estado Federado, quando cria normas de direito urbanístico, também deve observar as diretrizes. E a própria União também deve observar essas orientações gerais que estão lá no Estatuto da Cidade. Tá bom? Pessoal, o artigo 2º traz um rol bastante amplo, bastante grande de orientações para o desenvolvimento da política urbanística. Então eu não vou comentar aqui todas essas diretrizes. Na verdade, eu fiz um resumo, eu fiz um panorama simplificado desse conteúdo que está lá no artigo 2º do Estatuto da Cidade. Vejam, a primeira diretriz muito importante é a diretriz do direito a cidades sustentáveis, democráticas e justas. Depois eu vou comentar exatamente o que significa direito a cidades sustentáveis, tá certo? Em segundo lugar, nós temos a diretriz da cooperação entre governos e sociedades. Ou seja, sempre que pensamos em desenvolvimento da cidade, é muito importante que os governos dialoguem entre si e que os governos dialoguem com a população, nas diferentes camadas, inclusive aí com o mercado, com o terceiro setor e assim por diante. É preciso também que se observe o planejamento constante do desenvolvimento urbano. E não só qualquer planejamento, um planejamento que seja capaz de evitar contrastes econômicos, contrastes espaciais, contrastes sociais e corrigir as distorções das cidades brasileiras e também da nossa sociedade brasileira. É preciso que a política urbana busque sempre ofertar equipamentos e serviços públicos essenciais para a população e de maneira adequada. Lembrando que o conceito de serviço público adequado aparece na própria Constituição e na legislação de direito administrativo e indica que os serviços públicos devem ser contínuos, devem ser atuais em termos de tecnologia utilizada, devem ser módicos quando forem cobrados e assim por diante. Além disso, pessoal, o Estatuto fala da necessidade de que as políticas cuidem da ordenação e do controle do uso do solo. Esse é um assunto muito relevante, eu vou comentar daqui a pouco essa diretriz em apartado. Além disso, também temos a diretriz de integração entre rural e urbano, ou seja, a política urbanística deve sempre considerar essa interdependência do espaço rural em relação ao espaço urbano, mas tomem cuidado porque
O município, quando cria o seu plano diretor e quando cria políticas urbanísticas, deve sempre observar as competências que a União detém para o desenvolvimento de política agrícola. Então, há alguns assuntos que o município não pode abordar em sua política urbanística, porque isso pode afrontar as competências para a política agrícola que constam da Constituição e são atribuídas à União, tá certo? Temos ainda a diretriz de respeito à sustentabilidade e à proteção ambiental no âmbito urbano, a diretriz da distribuição dos ônus e bônus do processo de urbanização e da isonomia na promoção de empreendimentos. Então, basicamente, o que o Estatuto quer dizer aqui é que não se deve deixar todo o bônus do processo de desenvolvimento urbano para uma parte da população e lançar o ônus desse processo para outra camada da população. Na verdade, todos devem contribuir para o desenvolvimento urbano e todos devem também se beneficiar do processo de desenvolvimento urbano. Tá bom? Então a ideia aqui é evitar que municípios, por exemplo, invistam apenas em uma área, desenvolvam apenas uma área e negligenciem outras áreas do seu território. Além disso, temos a diretriz de que as políticas econômicas, tributárias e financeiras devem ser utilizadas no âmbito urbano para gerar o bem-estar de todos, de todas as camadas sociais, de todas as camadas da população. Temos ainda a diretriz da recuperação dos investimentos que o Estado faz no desenvolvimento urbano. Esse é o tema da captura da mais-valia urbanística. Aliás, um tema que foi muito bem tratado numa tese de doutorado da professora Débora Soto, para quem quiser se aprofundar nessa temática. Já já eu também vou comentar um pouquinho mais sobre essa questão da recuperação dos investimentos. Outra diretriz é a da simplificação da legislação de parcelamento e também da legislação edilícia, ou seja, da legislação que trata das construções no âmbito urbano. E a ideia aqui do Estatuto é muito clara. O Estatuto diz o seguinte, olha, se a legislação for muito complicada, se a legislação for muito difícil, for muito burocrática, na verdade o que vai acontecer é um aumento dos custos para o desenvolvimento urbano e, sobretudo, para a oferta de lotes. E isso pode comprometer, entre outras coisas, a moradia, a habitação. Então é preciso pensar numa legislação urbanística que seja simplificada, que esteja ao acesso de todos. Uma legislação urbanística muito burocrática e complexa é, ao mesmo tempo, uma legislação urbanística excludente, porque não permitirá que grande parte da população a respeite e a coloque em prática pelos custos que gera e também pelas dificuldades de compreensão. Além disso, temos as diretrizes de tratamento prioritário de infraestruturas de energia, telecomunicações e saneamento, que são infraestruturas fundamentais para a dignidade do cidadão no âmbito urbano, e a da acessibilidade e conforto nas dependências internas das edificações e espaços livres de uso público. Ou seja, seja no âmbito interno das edificações, das casas, dos ambientes laborais e assim por diante, seja nos espaços públicos do domínio público urbano, é preciso que se pense sempre em acessibilidade e conforto. E a acessibilidade, pessoal, nada mais é do que a possibilidade de uso dos espaços internos ou externos abertos de maneira autônoma e de maneira segura por qualquer cidadão, mesmo aquele que tenha dificuldade de locomoção, mesmo aquele que tenha uma enfermidade, mesmo aquele que tenha uma deficiência, assim por diante. Tá bom? Então, esse é o rol resumido das importantíssimas diretrizes de desenvolvimento urbano que se aplicam a todos os municípios, todos os estados e à própria União aqui no nosso ordenamento jurídico. Bom, eu comentarei agora rapidamente alguns temas que o artigo 2º menciona, começando pela diretriz às cidades sustentáveis, ou seja, pelo direito às cidades sustentáveis. Na verdade, pessoal, esse é um dos temas mais importantes que nós temos aqui no Estatuto da Cidade, tanto que essa diretriz aparece lá no artigo 2º, inciso 1º. Então, diz esse inciso que é preciso garantir o direito às cidades sustentáveis, entendido como um direito à terra, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as presentes e futuras gerações. Então, vejam que interessante. Uma cidade é sustentável na medida em que ela garante direitos fundamentais para a sua população.
seja por meio de espaços adequados, seja por meio de infraestruturas e serviços públicos, seja por meio de direitos básicos como o direito à moradia, o direito à terra e assim por diante. Então, a cidade é um espaço de direitos. A cidade, para ser um espaço de direitos, precisa de infraestruturas adequadas, precisa de serviços públicos, e é isso que essa diretriz pretende esclarecer. Notem, porém, que essa diretriz reconhece também a sustentabilidade urbana, tanto no sentido material quanto temporal. Ou seja, o desenvolvimento da cidade deve promover avanços simultâneos no campo ambiental, econômico e social. A cidade não pode pensar apenas no avanço econômico, descuidando da parte social. Não pode pensar apenas na proteção ambiental, descuidando do econômico. Ou seja, essas três esferas, econômica, social e ambiental, devem andar juntas para que nós tenhamos um desenvolvimento urbano sustentável. E mais que isso, há um componente temporal na sustentabilidade. E, por isso, nós entendemos que uma política urbanística, para ser sustentável, deve não apenas promover os direitos fundamentais das gerações presentes, mas também garantir os recursos necessários, os meios necessários para que as gerações futuras, para que as gerações vindouras tenham dignidade no mesmo padrão que as presentes ou em um padrão ainda mais acentuado, em um padrão ainda melhor, tá bom? Então, a diretriz que traz o direito às cidades sustentáveis é fundamental aqui no Estatuto. Além disso, pessoal, nós vimos que várias diretrizes se ocupam com a questão dos ônus e bônus do processo de urbanização e também com a captura da mais-valia urbanística. Na verdade, o que o Estatuto quer dizer é o seguinte: o Estado, principalmente o município, realiza uma série de investimentos no domínio urbano, nos espaços que formam a cidade. Há investimentos em redes de saneamento, há investimentos em ruas e avenidas, há investimentos em calçadas, em parques, em praças e assim por diante. Muitas vezes, esses investimentos acabam gerando uma valorização extraordinária em benefício de alguns proprietários urbanos. E aí, o que o Estatuto quer dizer é que, se há uma valorização extraordinária em benefício de um, resultante de uma política que foi sustentada com o dinheiro de todos, é preciso que se utilizem instrumentos para equalizar essa situação, ou seja, para evitar que um pequeno grupo se enriqueça indevidamente com base em investimentos que foram feitos por toda a coletividade. Então, é isso que indica o Estatuto ao falar de distribuição dos ônus e bônus do processo de desenvolvimento urbano e também ao falar da necessidade de se capturar as valorizações extraordinárias que a política urbanística pode gerar para algumas pessoas, para alguns proprietários urbanos. Como é que nós podemos fazer isso na prática? Bom, há vários instrumentos possíveis. É possível se falar de contribuição de melhoria para capturar essa valorização. É possível falar de IPTU diferenciado. É possível instituir cobrança pelo uso de bens públicos no sentido de distribuir infraestruturas. Enfim, existem inúmeros instrumentos que nós podemos utilizar na prática para colocar em prática essa diretriz tão importante que é da distribuição equânime dos ônus e bônus do processo de urbanização. E além disso, pessoal, nós temos no Estatuto uma grande preocupação com o controle do uso do solo. Inclusive, dentro do artigo 2º, o Estatuto detalha bastante esse tema, dizendo que, ao se estabelecer uma política de uso e ocupação do solo, é preciso que, sobretudo os municípios que cuidam dessa matéria, evitem usos inadequados dos imóveis urbanos, evitem proximidade de usos incompatíveis, evitem excessos ou inadequação do uso em relação à infraestrutura. Então é muito comum, né, que algum município autorize lá um hipermercado no centro da cidade, mas na verdade a cidade não tem no centro uma infraestrutura para receber um empreendimento de grande porte e aquilo acaba gerando muito trânsito, aquilo acaba gerando uma sobrecarga para a infraestrutura e assim por diante. Então vejam, o Estatuto pede que se evitem excessos e também que se evite a inadequação do uso do solo em relação à infraestrutura disponível. É preciso ainda que se previna polos de geração de tráfego sem a devida infraestrutura, é preciso que se previna a retenção especulativa do imóvel, então aqui a questão do vazio urbano, que nós vamos discutir numa aula sobre parcelamento e edificação compulsórios. É preciso ainda que se evite a deterioração de áreas urbanizadas, a poluição e a degradação ambiental, bem como a exposição da população a riscos de desastres. Então vejam que o Estatuto
traz um pouco disso que nós chamamos hoje de direito dos desastres. O Estatuto diz claramente que as políticas devem, ao máximo, evitar que a população seja colocada em área vulnerável, em área de risco, tá certo? Muito importante esse tema. E para fechar, pessoal, eu gostaria de destacar as diretrizes que falam dos espaços adequados. Vejam, o Estatuto traz duas preocupações muito atuais a respeito disso. Em primeiro lugar, o Estatuto não chega a citar a questão das microhabitações, dos microapartamentos, mas indiretamente o Estatuto se preocupa com esse tema ao dizer que as dependências internas, seja dos ambientes laborais, seja dos ambientes domésticos, das edificações para uso doméstico, devem oferecer condições de conforto e acessibilidade para a população. Então, indiretamente, o que o Estatuto está dizendo é que, olha, nós precisamos ter muito cuidado com essa política que incentiva a multiplicação de micromoradias, de microapartamentos. Por quê? Porque isso pode, em algumas situações, comprometer a qualidade, o conforto das dependências internas, tanto do indivíduo no trabalho quanto na sua vida pessoal, tá certo? É claro que existe toda uma modificação da população brasileira, nós temos mais pessoas solteiras, nós temos famílias menores, mas ainda assim há um limite para isso, né? Há um limite para essa política de incentivo a habitações muito reduzidas e o Estatuto passa essa mensagem claramente, ou seja, precisamos olhar com cautela para esse fenômeno. Além disso, para fechar, o Estatuto traz uma vedação ao que nós chamamos de arquitetura hostil, ou seja, o Estatuto busca desestimular o uso de técnicas construtivas que tenham como objetivo ou resultado o afastamento de pessoas em situação de rua, o afastamento de idosos, o afastamento de jovens ou outros segmentos da população. Essa diretriz específica é resultado de uma lei mais recente, que é a Lei 14.489 de 2022. Então, essa lei trata da arquitetura hostil. E muitos conhecem esse tipo de arquitetura hostil. Muitos, em suas cidades, sabem que existem viadutos com alguns objetos instalados ali para evitar que a população ali se instale, que ali deite, assim por diante. Nós temos várias praças em municípios brasileiros também com bancos separados para que a população não possa deitar, para que a população não possa ali se instalar em algum momento. Então, tudo isso representa arquitetura hostil. Fechamento de praças com grades, tudo isso é exemplo de arquitetura hostil e o Estatuto busca afastar esse tipo de técnica arquitetônica, porque isso acaba gerando problemas na concretização de direitos urbanos fundamentais. Então é isso, pessoal. Esse é um panorama bem resumido aqui dessas várias diretrizes. Leiam com calma o artigo 2º, que vale a pena para compreender como o legislador pensou as cidades brasileiras. Um grande abraço e até a próxima.